Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais uma aula de educação musical, formação de musicalizadores. E hoje eu já vou para o ciclo 3, né? A gente viu que teve muitas pessoas que já entregaram o ciclo 2 e já estão liberados aí para a realização do ciclo 3, se desejarem. O ciclo 3, ele não é gravação de vídeo, é uma atividade escrita e está relacionado com o conteúdo do guia que nós vamos fechar o ciclo 3 para fazer a revisão para a prova de 40 pontos, que geralmente, né, são os 3 primeiros ciclos que englobam o conteúdo. Então, vamos lá. Carlos Alberto Figueiredo afirma que cantar em coro deveria ser sempre uma experiência de desenvolvimento e crescimento, individual e coletivo. O desenvolvimento da musicalidade, da capacidade de expressar através da voz, a possibilidade de vir a executar obras que tocam, tanto no coletivo quanto no coração, ensejando o crescimento intelectual e afetivo do cantor e outros agentes envolvidos. O desenvolvimento da sociabilidade, da capacidade de exercer uma atividade em conjunto, onde existem os momentos certos para projetar e se recolher para dar e receber. Então, a nossa atividade 3, ela está ligada com a prática de conjunto, digamos assim, para a terceira idade, para pessoas mais velhas, nós vamos pensar como a gente aplicaria uma prática coral, tá? Eu sei que muitos do ambiente são alunos de música, específico de canto, tá? Então eu peço licença, que eu não sou especialista na área, a minha proposta aqui é mais didática do que a parte técnica, mas nós vamos adaptar esse conhecimento que vocês têm, né, e muitos muito mais que eu, por serem específicos da área de canto, o canto coral e a terceira idade. Um ensaio como momento de grandes possibilidades. Mesmo que fictício, claro, para muitos que não tiveram essa oportunidade, a gente tem que pensar quais são os pontos chaves que eu devo trabalhar, o que eu posso adaptar, né, para essa faixa etária. Não é simplesmente falar, eu vou fazer exercício de respiração, eu vou fazer exercício de alongamento. Aí, às vezes, a pessoa escolhe um alongamento que pode dar uma dor nas costas dos indivíduos, né? Às vezes você tem alguém com comorbidade, você vai projetar um alongamento lá que vai gastar 12 minutos só de alongamento. Então, é mais ou menos isso que a gente vai refletir aqui. E eu gostaria, desde já, pedir para que vocês detalhassem a escrita da atividade. Não é só para citar algumas coisas, não, é para detalhar mesmo. Pensem como se vocês tivessem que realmente aplicar isso, de que forma vocês fariam, tá? Então, é uma atividade para refletir mesmo essa possibilidade da prática coral. E nós vamos falar um pouquinho das limitações, das dificuldades, e tem um artigo muito legal, no qual eu inspirei essa atividade, que eu vou mostrar depois no final para vocês. Aqui eu vou colocar só alguns pontos mais específicos para essa atividade, tá? Que vai ser o ciclo 3. O primeiro passo, vocês vão colocar, não precisa ser uma partitura completa, pode ser um trecho, por exemplo, de no mínimo 8, 10 compassos, mas desde que esteja uma frase completa. Às vezes a pessoa vai lá, conta 8 compassos e corta, e a música fica sem sentido, então pelo menos termina a frase. Tem duas possibilidades, ou você tira um print da partitura e joga dentro do documento Word aí do Drive, e ele já salva automaticamente, viu, pessoal? Não precisa fazer PDF, ele já salva, e fica até mais fácil para que eu ainda coloque alguns comentários, algumas ideias, caso a gente precise. No PDF, a gente não consegue fazer isso. Não consegue, a gente consegue colocar no comentário da atividade na correção, mas a gente não consegue ajudar, às vezes, naquele ponto específico lá do documento, que fica mais interessante. Então, é a partitura e a justificativa. O que é a justificativa? Será que se eu escolher uma música, eu vou escolher a música que eu sei que vou te amar, porque é uma música que todo mundo conhece, e eles gostam muito. Mas será que eu pensei no tom da música? É isso que eu quero que vocês reflitam ao fazer a atividade. Será que esse tom que tá essa partitura é um tom compatível com a capacidade vocal do meu grupo? Eu não estou falando da minha, e nem eu como educador, mas dos envolvidos. Será que está dentro das possibilidades deles? Então, pensem nisso.
É claro que mesmo fictício, se você tivesse aí uma turma com 18, 15 ou 20 componentes e alguns tivessem, né, tomando determinado tipo de medicamento, outros tivessem algum tipo de comorbidade, vai pensando nisso. O que que eu faria para escolher algo que fosse realmente significativo e que tivesse a ver com essa faixa etária? O que que eu posso melhorar com a utilização desse trecho musical, por exemplo? Eu vou escolher uma música porque, determinada, compasso dela, né, ou determinada frase musical, eu vou trabalhar, às vezes, um solfejo, um exercício, né, uma afinação ao qual eles estão tendo uma certa dificuldade. Então o que que eu posso melhorar? Eu vou trabalhar algum vocalize específico com essa música? Então a justificativa é nesse sentido. O que que ela significa para essa aula e pode ocasionar de melhoria na vida dessas pessoas, tá? Então pensem sobre isso. Tessitura, tonalidade, letra, memorização de letra. Será que uma letra muito extensa, se eu tiver algumas pessoas com demência ou Alzheimer, vai fazer sentido? Às vezes é melhor eu escolher uma letra mais curta, né, ou que tenha uma certa objetividade com a vida pessoal ou cotidiana das pessoas. Então, pensar um pouco sobre isso, tá? Algum ponto musical que você considere importante trabalhar com aquela peça que você escolheu. Então, vai valer 2 pontos aí, a partitura e a justificativa. Não esqueçam de justificar, que é importante. Aqui eu vou dar um exemplo do artigo, tá, gente? Não é meu. Então, o artigo que eu baseei essa atividade, ele fala assim: a música Vinhetas de Maracatu, dos compositores Dimas e Antônio, com o arranjo de Edu Fernandes, a 4 vozes, foi escolhida porque é um arranjo de melodias sobrepostas do folclore nordestino. E o arranjo está em Fá maior, contém 9 compassos na tessitura, do Sol 2 ao Dó 4 e está estruturada com melodias sobrepostas, facilitando ao coro uma junção mais rápida de uma música a mais de uma voz. Olha que legal. Então, você tem aí a ideia da tessitura, já está falando a tonalidade, e está falando que foi escolhido por ser um folclore nordestino, por ser uma música brasileira, né? Então, ela está estruturada com melodias sobrepostas. Então, a gente sabe da dificuldade de se cantar em várias vozes, né, e não em uníssono, independente da faixa etária, é uma dificuldade para muitas pessoas. E às vezes, justamente aquele grupo específico que a gente está trabalhando tem uma dificuldade terrível de afinação. Eles não são muito bons na questão de afinação. E aí eu vou escolher uma música numa tonalidade difícil, né? Eu vou escolher uma tessitura muito ampla, que vai exigir muito dos coralistas. Então pensem nisso. Aqui está um trechinho, tá? Que é uma parte melódica, né, da melodia, mostrando aí os ritmos que são trabalhados. Às vezes eu posso também escolher uma melodia ou um determinado trecho de uma música, porque eu quero melhorar o ritmo. Vamos supor que as pessoas estão com uma dificuldade de rítmica, né, por músicas ou melodias brasileiras, que são difíceis mesmo de executar. E aí, de repente, eu posso escolher na função da melhoria na questão rítmica. Ou às vezes na melhoria do ritmo no sentido tátil, que alguns, né, ou grande parte desses componentes estão com dificuldades motoras, e eu vou usar algum instrumento específico que, além de cantar, eu vou trabalhar esse ritmo sistematizado. Então, é mais uma sugestão aí. Exemplo 2. Para o trabalho com afinação, foi escolhida a música Lua e Estrela, por causa de um vocalize. Então, às vezes, eu posso pegar lá um trechinho pequeno, como foi feito aqui da música, é um compasso, 2 compassos ou até menos, para trabalhar aquele trecho que está tendo dificuldade de afinação. Aqui tem um lá bemol. Então, o que que eu faço? Eu pego aquelas notas musicais e trabalho isso, só que em forma de vocalize, né? Eu posso fazer lá, laiá, maoei, que está escrito aí a sugestão. Eu posso trabalhar com uma sílaba específica, que às vezes eles estão com dificuldade de fonema, aí eu já vou trabalhar 2 coisas juntas, afinação, né, trecho musical, e, né, através do vocalize e ao mesmo tempo fonema. Por exemplo, eu posso trabalhar blá, blá, blá. Então,
eu posso também escolher uma determinada música ou trecho para trabalhar coisas específicas de música. Eu não preciso, às vezes, fazer um vocalize super diferente, super elaborado para depois cantar a música. Eu posso usar a própria música para isso, tá ok? Passo 2, preparação corporal. Então, a nossa, essa ideia, né, do coral, ele vem através de passo. Então, o passo 1 é escolher a música e a justificativa. O passo 2 é o quê? É a preparação corporal. Então, de que forma que eu vou trabalhar a expressão deles e as atividades com esses coralistas? Como que eu vou fazer? Então, para exercício de preparação corporal, eu utilizaria que tipo de método? O passo para trabalhar ritmo, eu utilizaria um um áudio, né, para trabalhar um pouco de alongamento. Ah, mas eu vou trabalhar alongamento, de que forma? Não é só para fazer assim, ó, 1 minuto de alongamento, 2 minutos de exercício de preparação vocal. Quais? Vocês vão descrever para mim e para a Andy, né, que me ajuda nas correções, ainda mais ela que é da área de canto, vocês vão descrever, que tipo de exercício vocês vão fazer. Então coloca lá, eu vou preparação corporal, exercícios de expressão corporal. Aí coloca, pode ser hífen, pode ser marcadores, né? Ou números, numerar mesmo. O que você vai fazer de exercício? Rotatividade com os braços, esticar os braços, né? E elevá-los, rotatividade do pescoço, lado direito e esquerdo, frente e trás, né? A questão do pescoço. O que você vai trabalhar nessa preparação corporal? Então, aqui nós precisamos do detalhamento, tá? De acordo com a facilidade de cada um, claro, da sua forma de escrever, mas a gente precisa do detalhamento. Não é só para citar, ok? E o passo 3 é o aquecimento vocal. Claro, todo mundo faz isso em qualquer aula de canto, seja canto coral, seja infantil, seja adolescente. Não existe canto coral sem aquecimento vocal. O que eu vou trabalhar no meu aquecimento? Descreva como você pretende, quais os exercícios de preparação vocal, vou levando em conta, como a gente já falou anteriormente, é claro, a dificuldade de articulação, a afinação de alguns membros, mesmo que, lógico, a gente está fazendo uma coisa fictícia, mas vai que um dia você precisa usar esse material que você precisa trabalhar. Então pensa nisso. Que tipo de aquecimento eu vou colocar? Será que eu vou aproveitar um trecho da própria melodia, como foi o exemplo aí do artigo? Ou eu vou utilizar uma faixa, que eu coloquei como exemplo, um método bem conhecido, que é por todo canto, porque às vezes a pessoa não tem um teclado disponível, às vezes ela não naquele momento ela não vai levar um violão, então o que ela pode fazer? Ela pode utilizar um próprio áudio como um suporte, tá? De aquecimento vocal, por exemplo. Aí você vai trabalhar os fonemas ou a, a questão que você precisar mais, tá? Pode ser nome de nota. Ou lai, 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 lai. Então, às vezes, um áudio de um método já pronto, né? Esse por todo canto, tem até no YouTube os exemplos aí. Se vocês quiserem ver com mais calma, né? Para quem não conhece, eu acredito que a maioria já conheça. Então, você pode utilizar faixas de áudios prontos, né? Esse até tem uma qualidade interessante, né? A gravação em estúdio. Então, às vezes, fica intercalar também é legal, né? Em uma determinada semana você usa um áudio, na outra você usa o teclado, na outra você faz mais no aquecimento corporal e por aí vai. Né, de acordo com as partes do corpo, mais baixo, mais grave, som médio, som agudo. E a gente tem que pensar também que é como se fossem crianças, né, adaptado. Então tem muita coisa que você faz às vezes para criança, que a gente pode adaptar aqui também e pode facilitar a coordenação motora de muitos que estão com dificuldade, tá? Então essa é a proposta da atividade. É escrita, não é vídeo, mas é uma proposta, tá? Aqui eu vou falar rapidamente de uma proposta que foi feita para criança, mas que a gente pode adaptar.
Porque ela fala do trem, né. Aí você pode falar do trem, que mais que vai remeter lembranças? Cafezinho, às vezes um parque, flores, né, tem temas específicos que para essa idade, de repente, fique super interessante. Ou uma pessoa conta um caso, alguma coisa do qual te dá a ideia ali de usar aquilo como um vocalize. Nesse caso aqui, foi feito para o trabalho com as crianças, mas pode ser utilizado em qualquer faixa etária. Tá? Inclusive, a autora coloca, que a gente pode usar, por exemplo, os prendedores para explicar essa questão do impostamento, né, você não vai falar para uma criança impostar a voz, ou para ela não usar o portamento, a pessoa não sabe o que que é isso. Então, a gente às vezes pode explicar que a voz é mais ou menos igual quando você vai prender uma roupa no varal. Se você não prender direito, ela vai cair, né. E se você apertar demais também, ela vai ficar marcada, ela vai amassar. Então a voz é mais ou menos por aí. Eu não vou fazer: "O trilho do trem de ferro", fica feio, né. Então se você faz: "O trilho do trem de ferro, treme, treme, o trilho do trem de ferro, treme, treme, e por aí vai, né, você vai fazer a subida, o cromatismo. Então, eu lembrei da questão do trem, porque é uma coisa também, principalmente dependendo da região que você mora, ela vai ter lembranças muito boas, né, muito interessantes, né, para todo mundo, mas principalmente para essa faixa etária também, tá. Então aqui foi só para dar um exemplo. E a estrutura de ensaio é o passo 4, é o último, né, da atividade, vocês vão colocar como que vocês fariam esse ensaio, né, 1 hora, aula por semana, com 3 diretrizes: memorização rítmica, memorização da letra, canto e uníssono. Você vai fazer uma aula de 1 hora e meia, 2 aulas por semana de 1 hora, que você acha que vai ficar menos cansativo, ou é um ensaio por semana de 1 hora, sendo tantos minutos para aquecimento, tantos para trabalho do repertório. Como que você faria essa estrutura de ensaio? Como que você acha que seria interessante o trabalho? Ok? Então, esses 4 passos descritos de forma mais detalhada possível, e é só isso, não precisa de vídeo, não precisa de nada. Caso você queira pesquisar algum blog, alguma pessoa em específico que você queira, é só citar o material, tá? Tranquilo. Mas eu vou dar também alguns exemplos práticos aqui, que pode ser que ajude para quem não tem muita familiaridade, que são técnicas e procedimentos didáticos que a gente vai adaptando para a faixa etária. Então, o aprendizado não formal, ele pode empregar táticas lúdicas por meio de jogos sonoros com palavras, jogos imaginativos, a gente pode utilizar metáforas, por exemplo, uma estrofe de uma poesia, e objetos relacionados cotidianamente, como eu falei, né, às vezes da casa, eh, a xícara de café, alguma coisa, né, o bom dia, boa tarde, né, um cumprimento, e até mesmo alguma coisa relacionada à coreografia, sons e movimentos. O relaxamento físico e mental pode ser conduzido de forma a estimular a concentração, afastando simbolicamente as preocupações, excluindo os estímulos nocivos, com a ajuda de um gestual que simbolize o jogar fora, eliminando o que é pernicioso e deixando calmo e sem tensão prejudicial. O alongamento e o aquecimento, eles complementam o clima de tranquilidade, seguindo o roteiro habitual que respeitava a condição física e emocional dos idosos. Então, quando a gente fala de coordenação motora, a gente vê os elementos simples, fala, não, professora, mas aí está parecendo que você está falando aula para criança. Não tem muita diferença, a gente vai fazer uma adaptação, mas o sentido do cuidado, o que pensar para ser realizado, o ritmo de uma forma não cansativa, a extensão vocal, tudo isso é pensado com carinho, né. Então, a bola, ela é um auxílio muito grande para a coordenação e também para a questão, tátil, né. Você pode usar tanto aquelas bolas de massagem, também são muito boas para determinados exercícios específicos, como você pode utilizar no sentido ritmo ou até mesmo de memorização. Se você tiver uma grande quantidade com problemas de memória, por exemplo, você pode
usar a bola nesse sentido. Por exemplo, você está cantando a canção, aí caiu em alguém, esse alguém tem que chamar um colega, um participante da roda e entregar a bola, ou jogar para alguém. Quem que é o fulano? Às vezes a questão da troca de lugar, né? A pessoa lembrar a localização dela ali no palco. Então, esse tipo de exercícios podem ser adaptados. E essa parte de coordenação motora, de atenção e prontidão, não é muito diferente das atividades infantis, tá? Então, os participantes jogam com gestos e sons, trocando olhares, trabalhando a percepção corpórea e também sonora, a consciência de si e do outro. Os jogos reais e imaginários, né? Você pode fazer um vocalize, por exemplo, onde, né, vai fazendo cromaticamente à medida que vai passando as notas na descida ou subida da escala, vagarosamente a bola também vai passando. É pertinente fornecer regularmente estratégias de memorização e reforçar a segurança, confiança, capacidade, a importância de cada um nesse local, né? E no caso da bola também, a gente pode fazer um exercício da bola imaginária. Então, por exemplo, você está com a bola, eu estou quicando a bola, se a gente tivesse ao vivo aqui, a gente faria. Joguei. Aí eu olhei para alguém, né, mandei a bola para alguém. Esse alguém pega a bola. Como que é a bola que ele vai jogar? Pode ser uma bola pesada, pode ser uma bola levinha, ele pode quicar, ele pode simplesmente jogar, fingir que a bola está super pesada, que não está aguentando carregar e passar para o outro. Então, ou seja, essa parte do imaginário também, com essa questão do gestor, é muito interessante. E ela pode surtir bons efeitos aí para a sua jornada aí, né, de coral. A movimentação alternada tem o intuito de integrar ainda mais essa aprendizagem, né, para que eles caminhem durante o canto, explorando o espaço total da sala. Mas eles retornem de tempos em tempos para os seus lugares, seja na pausa da música, seja numa modulação, seja numa parte já anteriormente combinada da música, a fim de desenvolver tanto a questão de memória quanto consciência de espaço também. E a sincronicidade da expressão corporal com a voz, tá? No que se reporta diretamente ao ensino musical, contemplando os ensinamentos de Violeta Gainza, que é uma educadora, ao defender uma educação musical integrada às necessidades da realidade, na qual o local, o universo, o individual e o coletivo se fundem naturalmente. E assim, o aprendiz deve ser considerado integral, pois os aspectos culturais, históricos, biopsicossociais interferirão no desempenho e no projeto simbólico da atividade musical. E essa consciência educacional deve permear essencialmente a prática musical também com idosos. Não é porque não é criança que a gente não vai ter os mesmos cuidados. E outra coisa também, essa questão que a gente falou do deslocamento, né, da percepção, tem um que é assim, todo mundo fica com a mão para trás e em roda, você olha para alguém e ao você fixar esse olhar, se a pessoa estiver atenta e te olhando, vocês vão trocar de lugar. E aí aquele que trocou é o próximo a escolher alguém. Então, é uma atividade muito interessante, porque muita gente, às vezes, não é aquele momento dela trocar, às vezes barra um ou outro, porque duas pessoas sentiram que foram chamadas pelo olhar, não pode falar, tá? Então, essa questão do gestual, do deslocamento, do espaço físico, pode parecer que não, mas tudo isso faz parte da prática coral, por causa do palco. Às vezes eles ficam perdidos no palco, às vezes eles esquecem perto de quem estavam na aula anterior. Então, esses direcionamentos, além de deixar um pouco mais lúdico, né, e no sentido das atividades, eles também, pode parecer que não, mas vão favorecer muito outras questões que precisam ser trabalhadas. Afinal de contas, coral não é só cantar, né, gente? É um conjunto de situações. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que a atividade não seja só para ganhar pontos, mas que vocês possam guardar esse material caso precise em algum momento, ok? Bom, agradecer desde já aos colegas, né, que depois que eu já tinha começado, que chegaram aqui. Muito obrigada pela presença, viu, pessoal? Boa noite e até a próxima. Vou pausar a gravação, que se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. E para você que está assistindo também, se precisar, só nos escrever, eu e a Andy vamos colaborar dentro do possível, tá? Vou pausar aqui, David, que não precisa ficar gravado.